Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função do primeiro grau, que é o último conteúdo aí do nosso PET 2. Função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é aquela cuja lei de formação pode ser escrita na seguinte forma: y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. O y e o f de x aí representam a mesma coisa, tá? Não muda nada. Então, a função do primeiro grau ela pode ser escrita nessa seguinte forma: y igual a x mais b, ou então ela pode ser reduzida até essa forma, tá? Na qual a e b pertencem ao conjunto dos números reais e a é diferente de zero, porque se o a for zero, temos a 0 vezes x, anularia uma incógnita ali e acabaria com a função, certo? Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Esse tipo de função também é chamada de função linear. E função afim, certo? Então, são sinônimos de função do primeiro grau. Traçando o gráfico da função do primeiro grau. f de x igual a 2x menos 3. Temos um exemplo aí, podemos escrever também nessa seguinte forma: y igual a 2x menos 3. Essa é uma função do primeiro grau. Vamos ver aí como que a gente traça o gráfico dessa função. Primeiro passo, devemos montar uma tabela, separando os valores de x e y. Segundo passo, escolhemos dois valores para x. Qual valor devemos escolher? Qual o valor que você preferir? É melhor que vocês escolham valores simples, para não dificultar a conta. Eu vou escolher aqui o 1 e o 2. Então, escolhemos dois valores para x. Precisamos só de dois valores na função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau é uma reta. E uma reta precisa de apenas 2 pontos para ser traçada. Terceiro passo, substituímos valores na função e encontramos cada correspondente em y. Então, cada valor de x que eu escolhi ali, eu vou substituir na função para eu encontrar o valor correspondente a ele em y. Y é igual a 2x menos 3. Temos o x ali, no lugar do x eu vou botar o primeiro valor escolhido, que é 1. Ficamos com y igual a 2, que multiplica 1, menos 3. Y é igual a 2 vezes 1, 2, menos 3. Y é igual a 2 menos 3, menos 1. Fazemos a mesma coisa com o valor 2. Colocamos o valor que nós encontramos ali na tabela, correspondente ao x em y, e agora fazemos a mesma coisa com o segundo valor, que é o 2 que eu escolhi. Fico com y igual a 2 vezes 2, menos 3. Y é igual a 2 vezes 2, 4, menos 3. Y é igual a 4 menos 3, 1. Coloco ali na tabela, pronto, encontrei dois pares ordenados, certo? Cada par ordenado desse vai me gerar um ponto. Com os dois pontos eu consigo traçar o gráfico, que é uma reta. Marcando os pontos e traçando a reta. Temos o plano cartesiano ali. Agora vamos encontrar o primeiro ponto do par ordenado A, que é o primeiro par ordenado que eu tenho ali, 1 menos 1. Traçamos uma reta paralela ao eixo y, passando por 1 em x, e uma reta paralela ao eixo x, passando por menos 1 em y. Marcamos o ponto, temos o ponto A. Em seguida, fazemos a mesma coisa com o segundo par ordenado ali, que é o 2 e 1. Traçamos uma reta paralela ao eixo y, passando pelo x2, e uma reta paralela ao eixo x, traçando pelo y1. Encontramos o ponto ali, ponto B. Pronto, já temos dois pontos. A partir desse ponto, basta que eu trace a reta da função. A reta tem que passar por esses dois pontos que foram encontrados aí, certo? Logo, eu encontrei a minha reta f de x igual a 2x menos 3. Vamos ver um novo exemplo aí, traçando o gráfico da função do primeiro grau. Agora, vamos ver
uma peculiaridade um pouquinho diferente. Está vendo que ali a função é quase idêntica, só que os valores dela mudam, certo? Os sinais dos valores mudam. Então, podemos reescrevê-lo como y igual a menos 2x mais 3. E os passos são os mesmos. Primeiro eu monto a tabela, escolho dois valores para x em seguida. Vou escolher os mesmos valores, 1 e 2, tá? Porque eles estão bem fáceis da gente trabalhar. Agora eu substituo esses valores na função que eu tenho ali. Fico com y igual a menos 2x mais 3. No lugar do x eu vou colocar o primeiro valor, que é 1. Fico com y igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Y igual a menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Faço a mesma coisa para o segundo valor, que é o 2. Y igual a menos 2x mais 3. Ficou com y igual a menos 2, que multiplica 2, mais 3. Y igual a menos 2 vezes 2, menos com mais dá menos. 2 vezes 2, 4, menos 4, mais 3. Y é igual a menos 4 mais 3, dá 1 negativo. Coloco na tabela ali e encontrei meus dois pares ordenados. Agora, eu devo marcá-lo os pontos e traçar a reta no meu plano cartesiano. Vou encontrar o primeiro ponto. Traço uma reta paralela ao eixo y passando pelo ponto 1x e uma reta paralela ao eixo x passando pelo ponto 1 em y. O cruzamento dessas duas retas é o meu primeiro ponto A. Agora eu faço a mesma coisa para o meu segundo par ordenado. Traço uma reta paralela ao eixo y, passando pelo 2 em x, e uma reta paralela a x, passando pelo menos 1 em y. O cruzamento dessas duas retas é o meu ponto B. Pronto, agora basta que eu trace a reta que passa por esses dois pontos aí. Prontinho, está feita a minha função f de x igual a menos 2x mais 3. Esse é o gráfico dela. Lembrando que o gráfico de uma função ele não tem fim, tá? Ele cresce tanto para cima quanto para baixo infinitamente. Agora vamos ver um pouco sobre coeficiente angular e coeficiente linear. Coeficiente angular. O coeficiente angular da função f de x igual a x mais b é o termo a, e seu sinal determina a inclinação da reta. Quando a é positivo, sua inclinação é para a direita. Quando a é negativo, sua inclinação é para a esquerda. Então, o que vai definir a inclinação dessa reta nada mais é do que o meu coeficiente angular, que é o valor de a ali, que é exatamente o valor que multiplica x. Se ele for positivo, a inclinação da reta é para a direita. Se ele for negativo, a inclinação para a esquerda. Vamos ver os exemplos que a gente acabou de traçar ali. O primeiro foi a reta f de x igual a 2x menos 3. Repare que o valor de a é 2, positivo. Logo, a inclinação dessa reta é para a direita. Ela começa embaixo e vai sendo riscada para cima, certo? De forma crescente, da esquerda para a direita. Logo, ela é uma reta crescente. Já no outro exemplo, f de x igual a menos 2x mais 3, reparem que o coeficiente angular a é negativo, ele vale menos 2. Logo, quando a gente vai traçar, a gente começa da esquerda para a direita no sentido para baixo. Então, ela é uma reta decrescente. Ok? Então, o que indica se a reta é crescente ou decrescente nada mais é que o valor de A. Se ele for positivo, crescente. Se ele for negativo, decrescente. Agora, coeficiente linear. O coeficiente linear da função f de x igual a x mais b é o termo b, que é chamado de termo independente também. Esse termo nos mostra onde o gráfico corta o eixo y. Então, esse termo nada mais é que o valor onde o gráfico vai passar pelo eixo y. No primeiro caso ali, tá vendo? O gráfico cortou o eixo y no ponto menos 3. E é exatamente o valor do termo independente b ali, menos 3. Olha o outro exemplo. O termo independente vale 3. E o gráfico corta o eixo y exatamente no ponto 3.
Equação reduzida da reta. Pessoal, a gente viu agora da função a gente chega na reta. Agora a gente vai ver no sentido contrário, como a gente tem uma reta e dessa reta a gente chega na função. A equação reduzida da reta ela pode ser escrita da seguinte forma: ΔY é igual a m que multiplica ΔX, onde esse ΔI é a variação. O que é a variação? É a diferença do inicial para o final, certo? E esse m aí vai ser o nosso coeficiente angular. Então, o ΔY nada mais é do que o y final menos o y inicial. E o ΔX nada mais é do que o x final menos o x inicial. Podemos escrever aí o y final como y e o y inicial como y0. E a mesma coisa com o x. Tá ok? Agora, vamos encontrar os pontos que a gente tem. Para a gente encontrar, a gente tem que ver os reflexos deles nos eixos. Então, olha, o reflexo do ponto A no eixo x é exatamente o 1. E o reflexo do ponto A no eixo y é exatamente menos 1. Logo, esse ponto é o par ordenado 1 menos 1. No ponto B, vemos o reflexo em x, que é o 2, e o reflexo em y, que é o 1. Logo, esse ponto é o par ordenado 2, 1. Temos dois pontos. Através desses dois pontos, a gente pode encontrar a equação dessa reta. Primeira coisa, devemos aplicar a fórmula substituindo os valores. Vamos chamar um desses de ponto inicial e o outro de final. Qual? Você escolhe. Só que o que você escolher, você vai ter que substituir exatamente na fórmula. Se você escolheu o A como inicial, você vai substituir o y e o x inicial, e assim sucessivamente. Então, tem a fórmula y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Vou chamar o meu ponto final de B. Logo, o meu y final vale 1. Coloco ali 1 menos. Se o B é o final, o inicial é o A. Então, o meu y inicial é o menos 1. Coloco ali menos 1. A mesma coisa eu vou fazer ali com o x. Então, eu coloco m é igual a m, que multiplica. O x final vai ser o ponto 2 ali, 2, menos o x inicial, que é o valor de a ali, 1. Pronto, basta que eu desenvolva agora. Eu tenho 1, menos com menos dá mais. 1 mais 1 é igual a m, que multiplica 2 menos 1 dá 2 menos 1. Logo, eu tenho 2 é igual a m, que é 2 menos 1, dá 1. M que multiplica 1. Temos que meu m vale m igual a 2. Pronto, encontramos o coeficiente angular m. Agora, basta que a gente pegue esse coeficiente angular, junte com um desses pontos e substitui na fórmula. Assim, a gente encontra a função. Usando a fórmula novamente, substituída apenas os valores de um único ponto e o valor de m, a gente vai encontrar essa função. Então, eu repito a fórmula e vou usar um único ponto. Y menos. Vou escolher o ponto A. Menos 1 é igual ao valor de m, que é 2, que multiplica x menos o valor de x em A, que é 1. Logo, eu tenho y menos com menos dá mais 1 é igual a 2 que multiplica. Agora tem que fazer a distributiva ali, tá vendo? O 2 está multiplicando, tudo está entre parênteses. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, eu tenho que balancear a equação. Então, eu tenho que passar esse mais 1 para o lado direito. Fico com y igual a 2x menos 2. Passo mais 1 para o lado direito, ele fica menos 1. Y igual a 2x menos 3. Pronto, foi encontrada a nossa função do primeiro grau.
esse é o valor da função, y igual a 2x menos 3, ou f de x igual a 2x menos 3. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a próxima.